Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 23 de março de 2021, terça-feira. Eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar hoje sobre mudanças na lei de improbidade. Vamos falar também sobre o novo ICMS ambiental, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Outro assunto bem importante é a Lei 17.337 de 2019, que institui medidas de combate à violência infantil. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a repórter Tayana Conrad. Bom dia, Tayana. Tudo bem com você? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Bom dia também aos telespectadores da Rede Alesp. Tudo bom, só não estou conseguindo ver. Agora a Tayana apareceu aqui para mim no telão. Olá, Tayana. O que você traz para a gente? Fábio? Tudo bem, graças Como a Deus. você tá? Eu estou bem, e você? Estou bem também. Pois é, Fábio, eu venho aqui trazer um pouquinho das informações aqui da Assembleia Legislativa, de tudo que está acontecendo na casa. Como os telespectadores podem ver, diariamente a gente tem trazido aí as notícias, né, do que vem acontecendo no Parlamento Paulista. Toda a agenda está sendo cumprida pelos deputados, comissões, atos solenes, sempre de maneira virtual, né, Fábio? O que é importante aí nesse momento que a gente está passando de isolamento social, essa transparência da Assembleia Legislativa, transmitindo para quem está em casa, conseguir acompanhar também o que vem acontecendo. Eu vou trazer um pouquinho do que a gente vai ter previsto para amanhã, né? Hoje a gente tem aí o Tribuna Virtual na parte da tarde. Amanhã a gente vai ter a Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, que vai apreciar aí uma pauta com 15 itens a 1h30 da tarde. Então será transmitido, será também de forma virtual, mas transmitido tanto pela TV quanto no nosso canal do YouTube. E, Fábio, eu queria trazer aqui um destaque, né, bastante importante sobre uma lei que foi aprovada agora no mês de março, né, pelo governador, foi sancionada aí. É a Lei de Medida de Prevenção e Combate ao Abuso, né, e ao Assédio Sexual aí de menores. É a Lei 17.377 de 2021. É uma lei aí que foi proposta pela deputada doutora Damares Moura, do PSDB, ela que idealizou esse projeto, né? Segundo ela, a ideia do projeto era preparar mesmo o ambiente escolar para identificar, né? Na verdade, ensinar as crianças e os adolescentes a identificarem esses casos, né, de abuso sexual dentro de casa. E a ideia desse projeto é, então, preparar esses educadores, psicólogos, assistentes sociais, para que dentro do ambiente escolar eles consigam trazer mais informação para as crianças e adolescentes. O porquê dela idealizar esse projeto, que foi aprovado, já sancionado e virou lei, a ideia, na verdade, foi porque em 2020 ocorreram 8.404 casos de estupro de vulnerável, né? O estupro a menores de 14 anos, que é chamado de estupro de vulnerável. É um número altíssimo, né, Tayana? Isso. E esse número alarmante que trouxe aí para a deputada a ideia de fazer, então, esse projeto de lei tão importante agora sancionado pelo governador, Fábio. E vale destacar também que as crianças ficam boa parte do dia na escola, que as crianças acreditam muito, confiam muito ali nos professores. Então, realmente, é uma boa forma de você dar confiança para que a criança, de repente, entenda o que está acontecendo e tenha a quem pedir ajuda, né? Exatamente. Então, esse projeto é um projeto bastante importante para preparar, né, aqueles professores para identificar. A gente sabe que muitas vezes, né, a criança acaba tendo ali no professor um amigo, e muitas vezes é no ambiente escolar que é descoberto, né, esse tipo de abuso infantil. Então, é uma lei, sem dúvida, muito importante. E a gente sabe que esses casos que a gente tem aqui, né, são dados da Secretaria de Segurança Pública. São os casos notificados. A gente sabe que existe muito mais e que esse número deve aumentar mais ainda
por conta do isolamento social, né, Fábio? Exatamente. E talvez o número seja realmente muito maior que esse. Quantas crianças que passam por isso, ou até mesmo adultos, né, que passam por situações de constrangimento, de assédio sexual e às vezes não relatam, não vão até uma delegacia, não fazem ocorrência. Então, realmente, o número deve ser bem maior. É isso mesmo, Fábio. E lembrando que quando esse projeto de lei foi discutido dentro da Assembleia, algo bastante interessante, até outros deputados apoiaram. O próprio deputado Douglas Garcia, do PSL, apoiou esse projeto. A deputada Isa Pena, do PSOL, também foi uma das apoiadoras desse projeto de lei. Ou seja, a gente sabe que existe aí dentro da Assembleia parlamentares muito preocupados com a causa infantil, né? A gente tem aí vários deputados que levantam a bandeira mesmo, a proteção à criança. A gente tem a deputada Marina Elô aí com a frente parlamentar da primeira infância e vários deputados, né, que vão aí por essa causa. Então, sem dúvida, é um projeto muito importante e que foi sancionado. Então, é uma ótima notícia para quem está em casa saber que agora, então, existe esse projeto aí para que os professores sejam preparados, né, de forma correta para conversar com as crianças dentro da linguagem, né, de cada idade, Fábio. Tayana Conrad, muito obrigado pela sua primeira participação no Jornal da Rede Alesp aqui hoje, tá bem? Muito provavelmente você volta mais tarde. Eu que agradeço, Fábio, e até mais tarde. Até mais tarde. E vamos agora com nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre mudanças na lei de improbidade. Improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública. A Lei 8.429 de 1992 foi editada 4 anos após o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a aplicação de sanções em razão da prática de atos de improbidade administrativa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Hamilton Augusto. Ele que é especialista em direito eleitoral e administrativo. Bom dia, doutor Hamilton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem através da Rede Alesp. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. Vamos tentar tirar algumas dúvidas aí a respeito dessas mudanças. Doutor, já começo me colocando no lugar de quem está em casa, que muitas vezes escuta falar de improbidade administrativa, principalmente nos telejornais, mas não entende direito o que é isso. Explica de uma forma didática para os nossos espectadores o que pode ser considerado como improbidade administrativa, doutor. Basicamente, se a gente for levar ao pé da letra do termo, né, improbidade, a gente está falando de uma norma que visa punir o gestor, o agente público desonesto, né? Aquele que age com má fé, aquele que visa burlar a legislação para tirar benefício. E aí você tem alguns atos que são considerados hoje através da lei que está em vigor, né? Sem alteração, a 8429, que são atos como enriquecimento ilícito, né? Quando ele desvia recurso público do erário para o seu próprio bolso ou para beneficiar terceiros. O dano ao erário, que é quando ele gera um prejuízo à administração pública, ainda que esse prejuízo não se configure em um enriquecimento ilícito, mas qualquer tipo de prejuízo pela sua má gestão, a gestão desonesta, e também ofensa aos princípios da administração, como moralidade, publicidade, eficiência. Então, hoje, a norma ela se pauta basicamente nesses 3 pilares: o dano ao erário, o enriquecimento ilícito e a ofensa aos princípios. E é uma lei de 1992, né? É a Lei 8.429. Exato. Então, sempre que a gente está falando sobre improbidade administrativa, é porque a gente está recorrendo a essa lei e está encontrando esses pilares aí que acabam lesando a população de uma forma geral por parte de um administrador público. Exato. Embora o conceito básico, né, da legislação ela seja punir o gestor desonesto, aquele que age com dolo,
essa lei ela acabou sofrendo inúmeras interpretações, né? Na jurisprudência, até na doutrina, e até por força da previsão do artigo 11, que fala da punição por ofensa a princípios da administração, e ela acaba permitindo também a punição ao gestor inábil, ao gestor que não tem aquela capacidade de administração, aquele que desconhece por algum equívoco, a negligência. Então, ela acabou, até as críticas que são feitas à lei de improbidade administrativa, basicamente, é porque ela se desvirtuou do seu fundamento inicial, para punir até o gestor que, na verdade, não é um gestor desonesto, mas sim um gestor talvez inábil, inexperiente, que por algum equívoco possa causar um eventual dano ao erário ou, quando menos, por culpa, uma ofensa a um princípio qualquer da administração. Agora, doutor, qual o órgão que fiscaliza isso? Qual o órgão que vê se realmente um administrador público cometeu improbidade administrativa, se cometeu, se ele agiu de má fé ou simplesmente ele estava ali mal assessorado e se equivocou numa decisão? Quem fiscaliza isso exatamente? Basicamente, o Ministério Público é o autor principal tem atribuição para mover esse tipo de ação. Com a lei atual, na forma que ela se encontra desde 92, o próprio órgão público pode mover esse tipo de ação, pode abrir uma ação de improbidade, a própria prefeitura, vamos dar um exemplo, num caso de um gestor municipal, ela pode mover essa ação ao lado do Ministério Público ou até isoladamente, mas basicamente o Ministério Público tem possibilidade de abrir um inquérito civil, que é uma espécie de um inquérito policial, mas no âmbito civil. É uma investigação prévia para apurar se houve realmente esses atos, se é o caso de ingresso de uma medida tão drástica, porque uma ação de improbidade ela não deixa de ser uma ação que ela gera consequências só pelo fato dela ser apresentada, né? Gera mácula na pessoa que sofre uma ação dessa. E, às vezes, por equívoco, uma ação dessa intentada sem que tenha o fundamento adequado, sem que seja o caso de necessidade de mover esse tipo de ação, você já leva um prejuízo à pessoa que é, muitas vezes, irreparável. E hoje, com a mudança da legislação, né, que o projeto está no Congresso, só o Ministério Público vai passar a ter essa atribuição. A mudança retira da administração pública a atribuição para mover a ação de improbidade. Agora, doutor Hamilton, eu sempre costumo aqui na bancada do jornal me colocar no lugar da pessoa que às vezes está em casa nos assistindo e ela escuta essa entrevista com o senhor e ela pensa assim, tudo bem, o Ministério Público que tem que fiscalizar isso, que tem que investigar isso. Mas, por exemplo, um cidadão comum, ele pode procurar o Ministério Público se ele acha que, de repente, um prefeito, um político da sua cidade, da sua região, está cometendo improbidade administrativa, se ele tem alguma prova a respeito disso, pode partir essa denúncia ao Ministério Público do próprio cidadão? Pode, Fábio, pode. O cidadão, ele é tão fiscal quanto os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, que é um outro órgão que pode apontar alguma prática aí de eventual improbidade administrativa. Pode surgir o início, né, o estopim para uma ação de improbidade, ela pode surgir de uma denúncia do cidadão, ela pode surgir de eventual apuração em uma ação, um processo administrativo, ela pode surgir de investigação criminal, que nada tem a ver com a improbidade, como pode surgir de eventual julgamento de contas do Tribunal de Contas ou apartado que seja apurado pelo Tribunal de Contas. Pode surgir de inúmeras formas. E o cidadão é um eixo importante para denunciar. Qualquer civil, qualquer cidadão que tome conhecimento da prática de um ato ilícito, ele tem por responsabilidade que levar isso ao conhecimento das autoridades. E a ação de improbidade da mesma forma. Até porque um ato de improbidade, muitas vezes, ele também se caracteriza como um processo criminal, como um ato crime.
Então, é crime, muitas vezes, os atos de improbidade, eles se configuram como crime contra a administração pública. Daí, eles caminham paralelo em duas esferas diferentes. Então, o cidadão, tomando conhecimento de qualquer desses atos, ele tem por obrigação, sim, que informar as autoridades, levar ao Ministério Público o conhecimento e as provas que tiver em suas mãos. Doutor Hamilton, a apuração disso, se realmente um administrador público cometeu esse ato ilícito ou não, se agiu de má fé ou não, isso é algo moroso? Como é que funciona isso junto ao Ministério Público? No Brasil, que pipoca tantos casos, né, de denúncia da má utilização dos recursos públicos. É um processo bem demorado. A ação de improbidade, ela é uma ação que ela leva pelo menos aí, chutando uns 5 anos. Pode chegar até muito mais do que isso, porque ela é uma ação que ela tem fases. Ela é apresentada a ação, a inicial da ação, o juiz recebe a inicial da ação, manda notificar a parte para apresentar uma defesa preliminar. Apresentada a defesa preliminar, o juiz faz... Isso eu não estou nem considerando o inquérito civil, estou já considerando a parte processual, fora o período do inquérito civil que pode se arrastar. E aí, apresentada a defesa preliminar, o juiz recebe ou não aquela ação. Recebida a ação, ele tem que mandar citar a parte mais uma vez para apresentar a defesa, para então começar a instrução do processo com a contestação, oitiva de testemunhas, instrução do processo todo, apresentação de provas, para chegar a uma sentença, para depois chegar a um recurso. Então, é uma ação muito demorada, é uma ação que a gente, às vezes, só para a parte do recebimento, ela leva 2, 3, 4 anos. Então, é uma ação que se arrasta. E muitas vezes o gestor público, ele já, vou dar um exemplo de prefeito, ele já deixou a carreira pública, ele já deixou a prefeitura, ele já está aí 4, 5, 6 anos fora da política e ele ainda está respondendo à ação de improbidade. É uma ação... Daí que o motivo da gente pedir que o próprio Ministério Público olhe com cautela para essas ações, porque são ações que deixam o agente público, quando essa ação movida equivocadamente, deixa o agente público com uma espada sobre a testa durante muito tempo e sendo punido pela opinião pública, e muitas vezes no final a ação é julgada improcedente, verifica-se que não houve culpa. Daí a necessidade de uma maior cautela no manejo desse tipo de ação. Doutor Hamilton, o projeto de lei número 10.887 de 2018, o que ele tem a ver exatamente com a improbidade administrativa? Esse projeto de lei que já está maduro, né, o termo que a gente costuma usar no direito, maduro para aprovação, deve ser levado a plenário para votação, ainda talvez nesse semestre. Ele visa reformar a lei de improbidade administrativa e adequá-la à jurisprudência dos nossos tribunais, que vem, no decorrer desse período de 92 até agora, vem dando decisões para tentar adequar essa lei ao preceito da Constituição. Então, nós tivemos aí a impossibilidade de algumas punições exclusivamente por ato culposo, adequação do que seria um ato de improbidade. Então, muitas decisões do STJ desconsiderando o ato de improbidade contra aquele gestor inábil que não teve dolo na prática do eventual dano ao erário ou ofensa a um princípio da administração pública. Então, essa norma ela vem tentando adequar a jurisprudência. Ela traz aí, muito importante, a vedação da punição da improbidade culposa. Então, não vai ter mais a possibilidade de punir o administrador que agiu com culpa, que agiu sem intenção de praticar o ato de eventual improbidade, né? Ele passa a desconsiderar a improbidade culposa. Além disso, ele vai lá no artigo 11, que trata hoje da ofensa aos princípios da administração pública,
e ele altera o artigo 11 para dizer que só vai poder haver condenação por ofensa aos princípios da administração pública quando esta ofensa ao princípio tiver atrelada a um dano ao erário ou a um enriquecimento ilícito. Então, em outras palavras, ele evita a punição exclusivamente por princípios da administração, que é muito vago. Muitas vezes a ação é movida porque não tem um enriquecimento ilícito, não tem o dano erário, mas eventualmente houve aí um descompromisso com a publicidade do ato, uma licitação que foi mal publicada, houve algo nesse sentido, mas não teve dano, não teve nada. Por essa simples irregularidade que poderia ser suprida, muitas vezes a ação é movida e o agente acaba condenado e tendo aí suspensão dos direitos políticos. Então, essa é uma das alterações importantes. Uma outra é o prazo do inquérito civil, que passa a prever 180 dias, não podendo aí haver ampliação desse prazo, e também a obrigação da individualização do ato na hora de ingressar com a ação, deixar devidamente delineado quem praticou qual ato e como foi, principalmente quando tem mais de um réu. Acontece muito de serem arrolados inúmeros réus e o ato é jogado solto. Então se coloca lá, tais atos foram praticados e os réus são fulano, ciclano e beltrano, e você não individualiza, não pontua quem é quem. E a pena, ela tem que ser individualizada. Então, essa obrigatoriedade. Só que a lei, ela peca num ponto nesse quesito aí, porque ela vai ao final do artigo e diz assim, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Quando ela faz isso, por óbvio que a impossibilidade de fazê-lo vai virar regra legal, né? Regra geral. Então, houve um equívoco. Acho que faltou aí um pouco mais de crença de que é possível individualizar sempre e ter esse compromisso. Esses são alguns dos pontos, principalmente quando falta prova, porque muitas vezes o juiz recebe a ação de improbidade sem fundamento algum e fala o seguinte, olha, no decorrer da instrução a gente vai verificar se houve ou não, e você já está causando um dano enorme ao cidadão. Doutor Hamilton, o nosso tempo aqui, infelizmente, está esgotado, mas esse assunto é um assunto muito interessante, de total interesse da população. Então, com certeza, nós ouviremos o senhor aqui no Jornal da Rede Alesp outras vezes para que fale mais sobre improbidade administrativa, que hoje tanto se fala pelas ruas aí, às vezes as pessoas falam sem saber exatamente dos detalhes a respeito do assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, Fábio. Estou sempre à disposição. É isso aí. Conversamos agora com o doutor Hamilton Augusto, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e administrativo, que ele falou sobre a lei de improbidade administrativa. E vamos a mais notícias. Aconteceu na tarde de ontem mais uma edição do programa Tribuna Virtual, onde os parlamentares, de forma remota, têm 10 minutos para falar sobre temas livres. A repórter Priscila Silvério traz mais informações. O primeiro a falar foi o deputado Carlos Janazzi, do PSOL. Ele pediu aos parlamentares a aprovação do PDL 22. A nossa luta pelo fim do confisco dos aposentados e pensionistas. A Alesp tem um compromisso, uma dívida, tem que fazer uma reparação imediata. Os nossos aposentados e pensionistas estão sofrendo, gente, morrendo, passando fome, não tendo dinheiro para comprar comida, comprar remédio, para pagar convênio médico, para sustentar as suas famílias por conta desse confisco. O PDL já foi aprovado, já tem parecer favorável, inclusive do deputado Coronel Telhada, que apoia o projeto, luta para que o projeto seja aprovado, nosso PDL 22. Então, faço um apelo aqui para que a Assembleia volte a votar projetos imediatamente. Já votou a mesa diretora, tem que votar, tem que chamar sessão para votação dos projetos importantes e estratégicos para o Estado de São Paulo. E o primeiro deles tem que ser o PDL número 22, contra o confisco dos aposentados e pensionistas. Na sequência, o deputado Paulo Fiorilo, do PT, destacou o cenário atual no estado de São Paulo com o aumento do número de casos de Covid-19, a necessidade de mais vacinas e a emenda de feriados na próxima semana na cidade de São Paulo. A gente não teve ainda a aprovação do projeto para a compra de vacinas. A Câmara de São Paulo já o fez,
a Assembleia está atrasada. A gente tem 4 projetos tramitando, 4. Nós precisamos dialogar. Projeto do Camarinha, do Rogério, do Arthur e o meu projeto. Meu projeto que propõe que se compra vacinas, mesmo que ainda não tenham sido aprovadas pela Anvisa, mas que outros mecanismos internacionais já o tenham feito. Isso facilitaria a compra de várias outras vacinas que já passaram pelas fases de testes e que poderiam ser trazidas para o país. A preocupação com a água também foi tema no Tribuna Virtual. A água, que é um bem finito, que nós dependemos, nosso corpo tem mais de 70% de água, e que, infelizmente, por falta de uma política pública realmente eficiente, nós estamos perdendo aí um percentual de água muito grande. Então, dia 22 de março, comemora-se, né, o Dia Mundial da Água. E se nós olharmos as necessidades que estamos passando nesse momento, principalmente em levar água até as casas, até as periferias, para que as pessoas possam ter a condição até de realizar uma higiene devida por causa da pandemia aí, nós precisamos melhorar muito, nós precisamos ter uma política pública que venha cobrar realmente do governo federal, estadual, municipal, das autarquias, o que melhore, né, desde a captação até a entrega lá na torneira onde é utilizada essa água. Ainda existe no Brasil e no mundo, né, em especial no Brasil, no estado de São Paulo, ainda existem milhões de famílias que ainda não dispõem de água potável tratada na sua residência. Isso por falta, evidentemente, de política pública, por falta de investimento, por falta de compromisso, por falta de tratar a água como realmente um bem da vida, um bem da natureza. E eu quero dizer que água não é negócio, é fonte de vida. Então, não podemos concordar com qualquer tipo de ameaça em privatizar, por exemplo, a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico no estado de São Paulo, uma empresa que deveria ter sempre um olhar para o social e não para o capital, e não para a bolsa de valores, e para que a gente tenha cada vez mais investimento social através da Sabesp, e essa é uma preocupação desse deputado, certamente a preocupação de muitos paulistanos e paulistas que, infelizmente, ainda não têm a sua rede de água tratada, essa água potável na sua casa. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, fez o último pronunciamento do dia. No dia 18 de março, nós participamos aí da entrega de ônibus rural escolar, né? Quero agradecer ao secretário de Educação do Estado, Dr. Rosieli Soares da Silva, e o subsecretário, Sr. Patrick Tranjan, por ter me recebido no seu gabinete, juntamente com o meu assessor, Dr. Leandro Freitas. Por encaminhamento do meu gabinete, a Secretaria de Educação de São Paulo foi concedido para 6 ônibus rurais escolares para os municípios de Mongaguá, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Ilha Comprida, Peruíbe e Taubaté. Sou muito grato ao secretário e toda a sua equipe por esse feito que beneficiará os estudantes da rede pública desses municípios. Todos os ônibus são adaptados para o transporte de estudantes com deficiência e mobilidade reduzida, além dos demais alunos. Nosso mandato tem extrema preocupação com a educação do Estado e faz o possível para atender todas as demandas. Parabéns aos municípios por mais essa conquista. Nós vamos falar agora sobre a Lei 17.348 de 2021, que cria o novo ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Ambiental. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, no início deste mês, um projeto do governo que estabelece uma nova distribuição do ICMS. A nova lei foi criada com base no projeto do ICMS Verde, proposto pelo deputado Edson Giriboni, do Partido Verde, em seu primeiro mandato. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Edson Giriboni, do Partido Verde.
Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp de hoje. Bom dia. É um prazer poder estar participando da TV Alesp. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Prazer é nosso de tê-lo aqui, deputado. Agora, deputado, explique para a gente, explique para as pessoas que estão em casa nos assistindo, do que se trata exatamente esse novo ICMS ambiental. Eu sou da Petininga, aqui da região do Alto Paranapanema, região sudoeste do estado, representando essa região e o Vale do Ribeira, aí junto à Assembleia, junto ao governo do estado. E a gente percebia aqui na região, né, nós temos muitas áreas de preservação ambiental, muitas áreas de preservação, enfim, mas a receita per capita desses municípios muito abaixo da média do estado de São Paulo. Então, desde que eu fui eleito, eu procurei trabalhar no sentido de compensar esses municípios que contribuem com a questão ambiental e têm uma participação pequena no ICMS. É uma discrepância muito grande entre a receita per capita entre as regiões mais desenvolvidas e essas regiões. E, coincidentemente, esses municípios, na sua maioria, que têm essa contribuição ambiental, eu busquei calcular a receita per capita deles, é mais baixa do que a média do estado, dos piores do estado, e também os indicadores sociais muito inferiorizados em relação a demais regiões do estado de São Paulo. Então, em cima disso, nós montamos um projeto colocando algumas variáveis. Isso daí eu venho trabalhando nisso desde que eu fui eleito deputado e levei ao conhecimento do governo do estado. E, em cima disso, o estado fez alguns ajustes e mandou o projeto da Assembleia com esses mesmos objetivos que é aprovado e agora vira lei e começa a ser implementado a partir do ano que vem. É importante frisar que não há nenhum aumento de carga tributária. Não aumentou nenhum imposto, aumento zero. É uma nova redistribuição do ICMS aos 645 municípios do estado de São Paulo. Deputado Giriboni, nós vamos fazer uma nova conexão com o senhor, porque o seu áudio não está muito legal. Mas em questão de 2, 3 minutinhos a gente já volta a conversar, está bem? A gente estava entendendo o que o deputado estava falando, mas o áudio não está legal, então para a gente conseguir uma conexão melhor e poder informar melhor para você que está nos assistindo, você que está em casa acompanhando o Jornal da Rede Alesp, faremos uma nova conexão e vamos nossa conversa sobre o ICMS ambiental com o deputado Edson Giriboni. Vamos aqui a mais informação. Não é só a alta nas mortes por Covid-19 no Brasil que tem causado preocupação, mas também o crescimento no contágio. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 12.051.619 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 55.177 desses confirmados até ontem à noite. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 75.163 novos diagnósticos por dia. É a primeira vez na pandemia em que essa média fica acima da marca de 75 mil. E isso representa uma variação de mais de 10% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica tendência de estabilidade nos diagnósticos. É o que mostra o novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite de ontem, segunda-feira. O país também registrou 1.570 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou 295.685 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.298, mais um recorde no índice.
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais de 46%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Já são 61 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. E pelo 15º dia, a marca aparece acima de 1,5 mil. Portanto, todos esses números que eu acabei de apresentar aqui é mais uma justificativa para você que nos assiste e que pode ficar em casa, pode trabalhar de casa, pode ficar em isolamento social. O faça, porque isso nunca foi de tamanha necessidade no país. E nós temos aqui, de novo, a conexão com o deputado Edson Giriboni, que falava para a gente sobre a criação do ICMS ambiental. Deputado, eu estava achando interessante tudo que o senhor vinha nos explicando, porque realmente existem algumas regiões no estado de São Paulo, que são regiões muito bonitas, né? Que tem ali muita área de mata ainda, muita preservação, mas realmente, se não tem dinheiro para preservar, se não tem indústrias ali, se não tem, se tem um recolhimento, né, de tributos um pouco abaixo da média, é muita beleza, legal, está contribuindo para o Estado, está contribuindo para o Brasil, mas é difícil até de cuidar dessas áreas verdes, né? Então, eu queria entender o seguinte: a partir de agora, sem a gente mudar as regras do ICMS, mas esses municípios terão um pouco mais de arrecadação, um pouco mais de participação do ICMS, seria isso? Sem dúvida nenhuma. Os municípios que têm uma contribuição ambiental passam a ser recompensados por manter todas essas áreas preservadas, áreas verdes, áreas que contribuem com o meio ambiente, provocado pelas cidades mais ricas, com mais indústrias. Então, é uma distribuição mais justa do ICMS, vai dar condições para que esses municípios mantenham essas suas áreas de preservação, possam fazer uma melhor gestão nos resíduos sólidos. Isso daí passa também por critério de distribuição do ICMS aos municípios. Então, a gente constatou isso, né? Esses municípios que dão essa contribuição à humanidade, mas a nossa competência é dentro do Estado de São Paulo, como deputado estadual. Eles contribuem muito com o Estado de São Paulo, mas são municípios que eram, a maior parte deles, a gente fala isso pela regra, municípios mais pobres do Estado de São Paulo. Então, eles tinham todas essas dificuldades de manter, de avançar, de preservar. Então, é uma forma de que esses municípios já vinham contribuindo com a questão ambiental, também recebam mais recursos para poder continuar contribuindo, continuar mantendo essas áreas, ter condição de ter uma qualidade de vida melhor. Enfim, eu acho que foi um belo projeto. Eu acho que no Estado de São Paulo vai dar o exemplo para o Brasil nessa questão da distribuição do ICMS. Deputado Giriboni, eu acho que realmente foi um ótimo projeto aí que partiu do senhor. O governo teve sensibilidade também de, mesmo ali fazendo algumas adaptações, de fazer com que isso vire lei. Agora, eu gostaria de entender o seguinte, porque muitos dos municípios que têm essas áreas verdes vão querer ter direito agora a essa maior arrecadação por meio do ICMS virtual. O que esses municípios, no que eles têm que se enquadrar para realmente eles terem direito a um pouco mais de participação financeira? O que alterou basicamente foi a questão ambiental. Eles têm que melhorar a gestão do resíduo sólido, coleta seletiva de lixo, destinar para aterro licenciado, aterro ambiental correto, ter realmente uma boa gestão dos resíduos sólidos, manter suas áreas de vegetação nativa, manter suas áreas verdes, áreas de preservação ambiental, que isso daí anualmente você vai atualizado esses números. Então, esses municípios, nesse primeiro momento, vão estar recebendo mais repasse do ICMS. É uma transição, em torno de 50%, uma parte já tem um impacto já em 2022, o restante em 2023 e a partir de 2024 na totalidade
do projeto, em 2 anos, por essa transição parcial. Então, é manter as áreas verdes e incentivar aqueles municípios a ampliarem, terem mais áreas de preservação ambiental, melhorarem na sua gestão do resíduo sólido, porque isso vai impactar no cálculo do ICMS a ser distribuído no ano seguinte. Então, realmente, cumprimentar o governo do Estado, né, por essa sensibilidade, por ter entendido o espírito do projeto, o benefício que isso traz sobre o aspecto ambiental, sobre o aspecto econômico, nós estamos repassando recursos aos municípios mais pobres, sobre o aspecto social, que são também esses municípios que tinham os piores indicadores sociais do Estado. Então, é uma justiça que se faz, minimizando a discrepância que há, e ainda há muita discrepância, mas a gente avançou bastante num critério mais justo de distribuição do ICMS aos 645 municípios do Estado de São Paulo. Agora, deputado Geriboni, outra coisa que o senhor falou que eu achei interessante é que precisa ter uma contrapartida dos municípios, né? Então, os municípios vão receber um pouquinho a mais agora, desde que eles façam a lição de casa, eles incentivem a coleta de lixo, porque senão eles podem, no ano seguinte, já receber menos novamente. É isso, né? Exatamente. Então, passa a ter uma responsabilidade ambiental bem maior dos municípios, porque o impacto dessa gestão ambiental influi diretamente, com mais intensidade, agora na distribuição do semestre dos anos seguintes. Sem dúvida nenhuma, é uma parceria que todos ganham, né? Os municípios, o meio ambiente, o Estado de São Paulo como um todo. Deputado Geriboni, o senhor acredita que, no primeiro momento, quais devem ser as regiões com municípios mais agraciados com essa participação maior aqui no Estado de São Paulo? Quem que deve começar aí a se beneficiar desse ICMS ambiental? A região mais beneficiada, em termos de um grande impacto que terá, é o Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira será altamente beneficiado. Também o Alto Paranapanema, a bacia hidrográfica do Alto Paranapanema, a região sudoeste do estado, o litoral sul, são as 3 regiões que serão altamente beneficiadas com esse aumento do repasse do ICMS. Deputado, eu achei a proposta inicial do senhor muito boa, eu achei muito legal também do governo aqui do Estado de São Paulo ter tido a sensibilidade de levar isso adiante. E eu pergunto para o senhor onde tudo se iniciou. E o senhor acredita que uma iniciativa desse tipo, algo que vira lei aqui no Estado de São Paulo, pode vir a ser copiado ou adaptado por outros estados brasileiros e dessa maneira a gente conseguir preservar um pouco mais as áreas verdes que ainda temos no país, deputado? Sem dúvida nenhuma. O que se faz aqui no estado de São Paulo reflete no Brasil. Eu sempre defendo essa tese, seja bons exemplos ou maus exemplos. Então, o estado de São Paulo é referência para o Brasil. Então, um projeto desse, com esse alcance, com essa visão, logicamente deve servir de referência para os outros estados. A exemplo, por exemplo, da lei que ampliou a licença maternidade aqui no estado de São Paulo para todo o funcionalismo público do estado, também foi um projeto da minha iniciativa, no mandato passado, que ampliou de 4 para 6 meses o período da licença maternidade a todo o funcionalismo público do estado. Serviu de referência para vários municípios, com várias leis municipais, e outros estados também com leis similares. Então, quando você tem um projeto dessa envergadura, desse alcance, com esses benefícios, sem dúvida nenhuma que eu tenho certeza que outros estados também poderão adotar, dentro da realidade de cada estado, projetos semelhantes a esse, porque a questão ambiental não é um problema do estado de São Paulo, é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Então, quando se avança de forma concreta, de forma real, com resultados práticos, não é só discurso, mas é ações concretas, eu acho que serve de exemplo aí para todo o Brasil.
Deputado, eu quero até me aproveitar um pouco da sua experiência em relação a essas questões de meio ambiente para lhe perguntar o seguinte: no Brasil, de uma forma geral, a gente sofre muito com desmatamento, com muitas áreas que deveriam ser preservadas e infelizmente são derrubadas, seja pelo poder público, seja pela iniciativa privada. Isso continua ocorrendo com tanta frequência no Brasil por falta de dinheiro para manter essas áreas ou por falta de consciência ambiental ou pelas duas coisas, deputado? Eu acredito que é pelas duas coisas, né? Falta de recurso, muitas vezes, a questão de sobrevivência, e somado a isso, ainda um pouco de falta de consciência ambiental. Você defender o meio ambiente hoje, eu acho que é uma questão assim, que não se tem dúvida. A questão, muitas vezes, é você praticar a defesa do meio ambiente. Então, muitas vezes, deixa-se a questão da teoria para ações que acabam prejudicando o meio ambiente, falta de controle, desmatamento sem consciência. Mas também você tem que ver esse lado. O projeto, desse projeto que foi aprovado agora pela Assembleia, mostra isso. Você tinha pessoas municípios com dificuldade para manter suas áreas verdes, até por uma questão financeira, mas você vai repassar recursos, você vai recompensar o município por manter as suas áreas de preservação ambiental. Então, isso vale para o Brasil, né? Então, o que a gente vê muitas vezes falta políticas públicas com esse foco, com esse olhar, de você recompensar aquelas pessoas, aquelas empresas, aquela entidade, enfim, o município, o Estado, que preserva o meio ambiente, que hoje não se discute, que há necessidade de preservar o meio ambiente, ter um desenvolvimento sustentável com respeito às regras ambientais. Deputado Edson Giriboni, deputado do Partido Verde, eu quero agradecer a sua presença no Jornal da Rede Alesp, parabenizá-lo pela iniciativa, tudo começou aí com o senhor e até eu vou entrar em contato com a sua assessoria, eu quero de repente que a gente faça um programa aqui na Rede Alesp falando mais sobre essa lei e falando mais sobre as questões ambientais e da importância disso, não só para o Estado de São Paulo, mas como para o Brasil. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado, sempre à disposição. É um prazer poder participar da TV Alesp. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Fico com Deus. Muito interessante, né? Porque realmente se fala tanto em preservar, né? Se fala tanto em cuidar da natureza, de áreas verdes, mas para se cuidar também precisa de recurso, né? Então, por meio aí de um projeto aprovado aqui pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a gente tem condições que municípios aí que têm áreas verdes consigam receber um pouco mais de dinheiro aí do ICMS, né? O chamado ICMS verde, né? Ambiental, e consiga dessa forma preservar um pouco mais os seus pedaços ali de verde da cidade. Muito legal a ideia. E vamos aqui a mais notícias. A campanha nacional de vacinação contra a influenza, o vírus da gripe, começa no dia 12 de abril e vai até o dia 9 de julho. O público-alvo é estimado em 80 milhões de brasileiros e a meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. Os grupos prioritários serão distribuídos em 3 etapas na campanha de forma escalonada. Na primeira etapa, de 12 de abril a 10 de maio, serão vacinadas crianças até 6 anos de idade, gestantes, povos indígenas e trabalhadores da saúde, cerca de 25 milhões e 200 mil pessoas. Na segunda etapa da campanha, de 11 de maio a 8 de junho, acontecerá a imunização de idosos com 60 anos ou mais e todos os professores, cerca de 32 milhões e 800 mil pessoas. E na terceira etapa, de 9 de junho a 9 de maio, estarão os demais grupos prioritários, cerca de 21 milhões e 700 mil pessoas, incluindo pessoas portadoras de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. O governo federal recomenda que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário tomem primeiro a vacina contra a Covid-19 e depois a vacina contra a gripe.
respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre elas. Serão distribuídas 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente aos postos de saúde, produzidas pelo Instituto Butantan, para imunização do público-alvo previamente definido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Jornal da Rede Alesp. E o consórcio de municípios para a compra de vacinas contra a Covid-19 quer ajuda internacional para reforçar o Plano Nacional de Imunização, o PNI. Segundo o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, Jonas Donizete, a ideia é mostrar que ajudar o país é uma forma de ajudar o mundo. A declaração ocorreu durante a reunião virtual que marcou a aprovação do Estatuto e instituição do Conectar, Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, da qual 2,6 mil municípios manifestaram interesse em participar neste momento. 1.731 já aprovaram projetos de lei municipais para integrar o grupo. A busca por ajuda externa vai de encontro com a opinião da epidemiologista Carla Domingues, ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização, o PNI, e consultora da FNP, que alertou que o Brasil está no final da fila para a compra de mais doses de vacinas. Jornal da Rede Alesp. De acordo com o levantamento da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, o número de empresas fabricantes ou importadoras de máscaras de proteção, conhecidas como N95, mais que dobrou durante a pandemia de Covid-19. Em fevereiro deste ano, o Brasil chegou a 62 empresas aptas a fornecer o equipamento, contra 28 no mesmo mês de 2020. A produção de máscaras N95 triplicou no ano. A indústria nacional aumentou a capacidade de fabricação para 45 milhões de unidades por mês. O assunto agora é a importância do empreendedorismo nessa fase da pandemia da Covid-19. Estamos no pior momento histórico da economia e da saúde sanitária do país. Muitas pessoas perderam seus empregos. A taxa de desemprego é recorde de 14,6%, a maior taxa já registrada desde o ano de 2012. Infelizmente, a pandemia levou à perda de 255 milhões de empregos em 2020, de acordo com a OIT, Organização Internacional do Trabalho. No atual panorama econômico, o empreendedorismo é uma possibilidade de geração de renda. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Seja bem-vindo, deputado, mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tudo bom com o senhor? Na luta. Bom, Fábio, é um prazer estar participando novamente aí desse bate-papo contigo. Estamos à disposição. Prazer é nosso, deputado. E me diz, deputado, realmente nesse momento de pandemia parece que empreender ganhou mais importância ainda. E o senhor é um defensor dessa causa. Nos fale aí da importância do empreendedorismo nesse momento da economia brasileira. Olha, Fábio, você sabe que o brasileiro, ele já tem isso no seu DNA, né? O empreender. Em todas as vezes que houve uma situação que levou as pessoas a mudarem o seu comportamento, o Brasil ele foi o mais rápido de todos os países a ter a sua população se movimentando, né? Nós lembramos muito bem de coisas que aconteceram no passado, como um exemplo que a gente tem muito, que é a máquina de escrever, né? O país ele utilizava-se da máquina de escrever
E a Olivetti era uma das empresas muito conceituada no nosso país e que fazia parte praticamente de todas as empresas, e que de uma hora para outra o computador chegou e o teclado levou a máquina embora. E com isso começou uma nova geração, né? Uma geração de pessoas que utilizavam o computador e não a máquina de escrever. Você vê que rapidamente o brasileiro se adaptou, se organizou e se tornou melhor. E é isso que nós estamos vendo, Fábio, nesse momento de pandemia. O empreendedorismo, ele tem feito parte dos brasileiros em todos os instantes. Você vê que a pessoa que tinha um comércio, que vendia salgado lá no seu comércio, no centro da cidade, que as pessoas iam até a lojinha para comprar um pastel, uma coxinha, uma esfirra, para tomar um refrigerante, hoje elas estão recebendo o mesmo produto com muito mais qualidade através da entrega, né? A pessoa que consegue, com a sua família, se organizar, produzir esses mesmos alimentos e, com a utilização do WhatsApp e com a utilização, muitas vezes, de uma moto ou até mesmo de uma bicicleta, ela leva esse produto até a casa da pessoa por um aplicativo, né? Nós temos exemplo disso com a Uber, né? A Uber hoje é uma das empresas que mais emprega pessoas por aplicativo e que estão aí levando recursos para casa, pessoas que, se fosse realmente estar numa competição dentro de um mercado de trabalho, não teriam condições de hoje estar realizando aí a conquista do seu salário todo mês, para o pagamento, muitas vezes, do aluguel, o pagamento aí da alimentação, o pagamento da escola dos filhos. Nós estamos vendo aqui, né, o exemplo, a Caroline e Paulo, né, que hoje é um exemplo aí no país, que todas as redes sociais falam dela praticamente. Ela que era uma estudante de pedagogia e que, com a pandemia, ela foi obrigada a deixar ali o seu estágio, que era um estágio remunerado, que ela pagava a sua faculdade, e migrou, né? Migrou para a costura. Está costurando as máscaras, está costurando roupas para bebê, roupas para crianças, e ela fez isso, Fábio, com justamente o auxílio emergencial. Ela pegou parte do auxílio emergencial, pagou a sua faculdade, continua estudando e agora está empreendendo. É uma profissional liberal. E isso está crescendo. Nos dados aí das instituições, nós vemos que houve pessoas que foram para a escola nessa época de pandemia, já passa de 1 milhão de pessoas. Esses dados são do Senai Nacional. 1 milhão de pessoas voltaram a se aprimorar, a ter uma outra profissão, a sair do ramo que estava, porque está paralisado, e para um outro ramo que está se movimentando e estão conseguindo manter a família, Fábio. Então, o empreendedorismo, ele faz parte do brasileiro, né? Ele faz parte em várias áreas, ele faz parte lá no turismo, com a camareira, com a gastronomia, com o contador de história, com a pessoa que é o guia turístico daquela cidade. E o Brasil não tem parado justamente por causa dessa inovação que o brasileiro traz no seu DNA e que coloca para fora e hoje multiplica, né, esse conhecimento com outras pessoas que passam também a copiar e levar aí o sustento para sua casa, Fábio. Agora, deputado, tudo que o senhor está nos falando aqui é bem interessante. Realmente o brasileiro tem essa motivação, né? Na hora da dificuldade, ele sempre dá um jeito, ele é criativo. Agora, a gente está falando do empreendedorismo, que é chamado por muitos especialistas
como o empreendedorismo emergencial, ou seja, é aquele que você resolve empreender porque o momento está tão difícil, você perdeu o trabalho, você não tem muitas opções. E muitos desses empreendedores que começam dessa forma, eles enfrentam muita dificuldade, às vezes falta de informação, falta de como abrir um negócio e manter aquele negócio, fazer aquele negócio dê lucro. Que preocupações que o senhor acha que essas pessoas que estão nesse momento optando por empreender, como o senhor falou, algumas delas até usando aí auxílio emergencial, usando alguma bolsa ali, algum dinheiro que é o único dinheirinho que ela tem para poder abrir um negócio, mas que é para essas pessoas abram um negócio com sucesso e não venham a gastar o pouco do dinheiro que tem e de repente quebrar esse negócio próprio. É verdade, Fábio. Aqui no estado de São Paulo, no ano 2020, nós tivemos aí, olha, empresas, pequenas empresas, né, que as tradicionais MEIs, né, o microempreendedor individual, como é chamado. Nós tivemos mais de 329 mil empresas novas no ano passado, e isso está crescendo dia a dia, porque as pessoas elas olham alguém que está conseguindo levar o sustento para casa, e aí a gente fala daquela pessoa que muitas vezes trabalhava nas ruas, né? Era a pessoa que vendia um produto, como, por exemplo, ali no Brás, que as pessoas colocam ali as roupas na calçada e passam a vender, né? E nós estamos vendo que essas pessoas estão migrando realmente para algo mais sério. Então, elas estão levando muito mais sério, não é apenas aquele bico, né? Como a gente chama. Não, vou fazer um bico hoje, vou arrumar aí o sustento para mim hoje, amanhã eu vou de novo. Depois... Não, elas estão colocando realmente o pé no chão, Fábio, e as pessoas estão abrindo as suas empresas. Isso já mostra um pensamento, como você falou, né? De que vai investir, vai dar errado, ou pode ser que dê prejuízo, mas as pessoas estão se preparando de tal forma que elas vão abrir a empresa e elas estão vivendo. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo, que é o do Efranei. O Efranei, qual que era a perspectiva de vida dele não tendo o que fazer? Ele que trabalhava como um autônomo, né? Vamos supor, um pedreiro, vai. A pessoa que é um pedreiro, mas ela não tem uma obra para construir nada, ela vai lá para pedir emprego, ela vai nas lojas, nos comércios, nas casas, nas obras que estão acontecendo no município, e ela chega lá, sou pedreiro, eu vim aqui para fazer um bico, eu quero trabalhar essa semana aqui. Essas pessoas, muitas delas, não têm essa condição hoje, mas elas têm como montar uma estrutura dentro da sua própria casa. Ela tem como montar aí uma empresa diferente com a sua família. E eu tenho um exemplo disso em São José do Rio Preto, que eu conheço há mais de 15 anos, uma família, eles são, se não me engano, 8 pessoas, e eles têm 10 mil metros de um sítio, e eles começaram a pegar todas as piscinas que são jogadas nos bota fora, como a gente chama, né? E elas começaram a pegar essas piscinas, consertar, encher de água e produzir peixe. Elas estão produzindo os peixes, aqueles peixes ornamentais, né? Como o beta, por exemplo, o Nemo, e elas estão vivendo, a família ela está vendendo mais de 22 mil betas por mês. Isso quer dizer que a R$4 nós estamos falando que eles estão tirando aí um recurso que, tirando a despesa toda, dá para eles manterem a família e viver melhor do que se estivesse cada um numa empresa ganhando lá um salário mínimo, e eles fazem isso na casa deles. Então, esse empreendedorismo, ele veio, eu acredito, para ficar. Ele veio para movimentar todo o comércio, trazer produtos melhores, como exemplo o Efranei, né, que mandou lá o vídeo para o presidente da República, dizendo, olha, está aqui, olha, eu estava desempregado, mas recebi o auxílio emergencial e comprei aqui 70 pintinhos.
E hoje o Efranei já tem, no último vídeo que ele fez, ele dizia que ele já tinha vendido 50 galinhas ou os frangos, e faltava só vender 20, mas que ele já tinha trabalhado a sua produção muito maior. Além disso, de produzir a galinha ali, o alimento para as pessoas, para os vizinhos, ele também estava produzindo peixes também. Então, você vê que o brasileiro, ele faz do empreendedorismo uma forma de vida. E eu acredito mesmo que o Brasil vai crescer muito, vai crescer nessa pandemia, sem pandemia, com pandemia, ou de qualquer jeito. O brasileiro vai dar um passo à frente, vai melhorar os seus estudos, vai melhorar a sua atuação junto à sua família, vai mostrar para os seus filhos, porque muitas vezes o pai sai para trabalhar e o filho não sabe nem o que o pai faz para trazer a alimentação para casa, trazer a condição do pagamento das despesas todo mês. E estando a família toda reunida, todos ali participam. E como o Efranei vai dar condição aí do filho futuramente ser aí uma pessoa ligada à área da agricultura, né? E que o Brasil é o celeiro do mundo e nós precisamos aprimorar muito. Um outro exemplo também que nós conseguimos na semana passada ir em loco, conhecer, foi na cidade de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha aqui em São Paulo, que a gente chama Euclides da Cunha Paulista, né? É uma cidade pequena, uma cidade com pouco mais de 9 mil habitantes, mas que tem muito empreendedorismo. E um deles que nós conhecemos foi uma fábrica de farinha, onde emprega 10 pessoas, parte delas da família, e que eles participam, muitas vezes, da entrega dessa farinha para muitos outros locais. Até para os municípios mesmo, eles conseguem produção, porque o Euclides da Cunha é um dos maiores produtores de mandioca. Então, você tem muita farinha ali. E eles pegam aquela mandioca, trazem, moem, envasam e entregam para os governos estaduais, municipais, que precisam muitas vezes ali na merenda escolar, ou precisa através do PAA, ou do PENAI, ou do PEPAIS, e eles participam desses programas. Então, é uma pequena fábrica que produz e que vende para o próprio estado, para o próprio município. Agora, se essa família não estivesse unida, olhando que a cidade é uma produtora de farinha, de mandioca, e que eles poderiam estar ali fazendo a farinha, essas pessoas estariam em outra função, né? Também estive lá na produção de uma pessoa, o seu Dida, ele nos mostrou a produção dele de peixes. Ele está produzindo pangachos, que é um peixe vindo do Vietnã. O Vietnã produz isso para 13 países e hoje o seu Dida está lá com 11 mil peixes, já com uma medida de quase 6 centímetros, e ele está produzindo e está dizendo, todo otimista, olha, eu vou fazer mais 2, 3 tanques aqui, vou trazer meu filho, minha esposa, minha nora, vou trazer toda a minha família para produzir aqui junto comigo esses peixes. Então, você vê, Fábio, que o Brasil, a tendência dele é crescer, porque as pessoas não vão ficar mais esperando. Eu saí de casa com currículo, eu vou chegar lá com meu currículo na empresa e vou pedir emprego. Não, ele vai produzir algo ali na casa dele, no sítio dele, no local onde ele está, e junto, muitas vezes, com as associações que estão crescendo muito, né? O associativismo, ele está crescendo muito, porque quanto mais você se organiza, um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outra, deputado, e eles geram recursos, geram emprego. Deputado, infelizmente o nosso tempo aqui está esgotado, mas eu gostaria de parabenizá-lo aí por todas essas informações que o senhor trouxe aqui para a gente, porque realmente num momento tão difícil como é esse, que a gente fala de pandemia o tempo todo, de mais pessoas aí morrendo, às vezes até com falta de oxigênio, né? Da crise econômica,
econômica derivada da crise sanitária, falar sobre empreendedorismo e falar de alguns casos de sucesso, de pessoas aí que, diante da dificuldade, conseguiram empreender e estão servindo de exemplo para outros brasileiros, acaba sendo um bálsamo aqui para a gente, no meio de tanta notícia ruim. Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp, deputado. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos aí da Rede Alesp. É um prazer estar participando e vamos ser otimistas. O Brasil é muito grande e é muito grande as oportunidades também para essa pessoa, para cada um de nós podermos melhorar a nossa vida. Deputado Sebastião Santos, deputado aqui do Republicanos, que falou pra gente sobre empreendedorismo, né? E mostrou aí alguns casos de sucesso de brasileiros que na hora da dificuldade estão empreendendo, estão conseguindo alternativas para conseguir uma fonte de renda, para alimentar suas famílias e, como eu disse aí para o deputado, servir de exemplo para outros brasileiros também procurar um caminho de sucesso, mesmo diante de um momento tão difícil como esse que o país enfrenta. E vamos agora a mais notícias. O vice-governador Rodrigo Garcia, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, destacou as principais medidas para o combate à pandemia da Covid-19 em todo o estado. Uma delas é o fornecimento de oxigênio por empresas privadas. A reportagem é de Julie Stanzioni. Rodrigo Garcia falou sobre a entrega de mais 1 milhão de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Esse carregamento faz parte do Plano Nacional de Imunização, que teve início lá em 17 de janeiro. Esse 1 milhão de doses de vacinas entregue nesta manhã será usado em todos os estados brasileiros. Com mais essa remessa, chegamos a 25 milhões e 600 mil doses entregues ao Programa Nacional de Imunização. Somente nesses últimos 10 dias foram mais de 8 milhões e 300 mil doses. Isso significa que em apenas 10 dias o Butantan entregou ao Brasil uma quantidade de doses superior às doses totais que são aplicadas em países de primeiro mundo, como Canadá, Espanha, Itália e Japão. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Instituto Butantan por estar salvando a vacinação no Brasil. O secretário de Saúde, o Jean Gorenstein, ressaltou o aumento de leitos para atender aos novos pacientes infectados pelo novo coronavírus, principalmente na capital paulista. Desses 1.118, nós temos agora 196 leitos que já estão sendo operacionados a partir de hoje, ao longo de várias regiões do estado, tanto Carapicuíba, região do Grajaú, a região de Guarulhos, em várias regiões do estado que hoje estão sendo referendadas para o atendimento de Covid. E falando em referenciamento de leitos de Covid, por uma questão de atenção centralizada para os pacientes Covid, principalmente aqueles com formas graves, utilizamos como uma unidade modelo a Vila Penteado, que passa, portanto, a atender exclusivamente os pacientes com diagnóstico de Covid. Todas as outras doenças serão, portanto, destinadas a outros hospitais da região da Zona Norte de São Paulo, permitindo dessa forma um aumento de 10 leitos nas unidades de terapia intensiva, passando de 45 para 55 leitos, e das enfermarias aumentando em 91 leitos de enfermaria, totalizando aqui também 196 leitos totalmente voltados para o atendimento Covid, garantindo assim que nós possamos salvar mais vidas. A secretária de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, divulgou a instalação de uma usina de oxigênio na cidade de Ribeirão Preto para abastecer as unidades de saúde, feito pela iniciativa privada. O que temos de novidade para além disso, criamos uma força-tarefa, onde nós faremos agora, a partir de hoje, uma distribuição de trabalhos com base nos principais desafios apontados. Um deles é exatamente cilindros
Nós temos um desafio com cilindros, porque com o novo cenário da pandemia, nós passamos a ter leitos de UTI em UPAs, em regiões descentralizadas, fizemos uma expansão muito grande da nossa rede e, com isso, trouxemos esse desafio de termos oxigênio no formato de cilindros, onde nós tínhamos antes através dos tanques, é o principal tipo de fornecimento, agora temos que ter uma demanda muito maior de cilindros também. Então, um pedido adicional para todas as empresas que tenham cilindros, que possam nos apoiar nesse momento, é muito importante que nos procurem, porque essa talvez seja a força-tarefa principal nesse momento. As universidades estaduais, junto com empresas de solda, já estão fazendo a primeira parte do levantamento e doações, mas toda ajuda nesse momento é muito importante. Além disso, nós criamos uma força-tarefa de logística, onde a Ambev e a Copagaz se incorporaram a essa força-tarefa e também doando os seus serviços, e uma força-tarefa de articulação com o governo federal e também na parte de apoio a todos os profissionais que estão atuando em toda a cadeia de produção e fornecimento de oxigênio. O momento é de união, um momento de muita coordenação, reforçando as palavras do nosso vice-governador, estamos fazendo esse trabalho em São Paulo e, reforço, todas as empresas se comprometeram em honrar seus compromissos da entrega do oxigênio em todo o estado. O trabalho agora, para além da entrega, garantir que não haja interrupção no fornecimento por nenhum tipo de desafio e que consigamos também ter oxigênio adicional para os leitos extras que estamos abrindo agora nos próximos dias. José Medina, membro do Centro de Contingência, falou sobre a importância do uso contínuo das máscaras de forma correta, cobrindo nariz e boca. Esse resultado ainda é um resultado muito pequeno, é fruto das restrições às atividades que levaram à restrição da circulação de pessoas. Mas nós temos que voltar um pouquinho no começo. Nós estamos colocando restrições à circulação de pessoas, mas nós precisamos nos concentrar na restrição da circulação do vírus, que é uma coisa mais simples, que é o uso permanente de máscaras faciais. O vírus não entra por outro lugar, não entra pela pele, ele só entra pela via aérea superior. E a forma de nós produzirmos um lockdown da nossa via aérea superior é o uso permanente da máscara. Então, o governo, quando existe, nem todas as pessoas estão cumprindo exatamente aquilo que precisa dessas medidas sanitárias de restrição da circulação do vírus, ele precisa colocar restrições à circulação de pessoas, dentro daquilo que é possível, restringindo algumas atividades. Mas eu insisto bastante, eu sempre insisto bastante, que o principal meio de contenção da circulação do vírus é o uso da máscara facial em qualquer ambiente. Eu sempre falo que eu uso a máscara sempre no hospital, uso a máscara na minha casa, uso a máscara aqui onde eu estou agora, porque eu quero proteger as pessoas que eu tenho contato e também quero evitar de eu ser contagiado. Nesse 1 ano e meio que eu estou trabalhando, mais de um ano que eu estou trabalhando na saúde, atendendo bastante paciente, eu até agora, como eu uso a máscara de maneira persistente, eu não precisei fazer teste nenhuma vez. Então eu preciso chamar a atenção. Nós temos medidas que restringem atividades para restringir a circulação de pessoas. Nós temos uma medida mais fácil, que é restringir a circulação do vírus, que é o uso permanente de máscara facial. O secretário de Educação, Rocieli Soares, destacou a mudança da frota dos ônibus escolares com verba exclusiva do Estado. Como o Rodrigo já destacou, nós estamos, desde o ano passado, e continuamos ampliando a nossa frota, muitas vezes ampliação, muitas vezes substituição de frota. Então, absolutamente recursos estaduais, não existe aqui recurso federal na compra desses ônibus, são 868 ônibus adquiridos, são estes que nós temos aqui fora, entre modelos da Mercedes-Benz e da Volkswagen, sendo que nós já entregamos, de janeiro até agora, 549 ônibus para 372 municípios e vamos entregar todos os demais agora nestes próximos dias. Isso é importante, porque o transporte escolar que é executado por convênio, junto com os prefeitos, aliás, agradecer às prefeituras que aqui estão mais uma vez, a Prefeitura de Socorro, que está aqui hoje com a gente, Itapirapuã, Pedregulho e Sandovalina, agradecer a todos esses e a todos os demais, pois
quando do retorno das aulas, um dos itens mais importantes que nós temos é a regularização, a organização do transporte escolar, que é um dos itens mais inclusivos, né? Sem o transporte escolar, nós não chegamos a todos e a gente continua numa constante preparação para que, quando do retorno às aulas presenciais, quando tivermos condições de estarmos com tudo funcionando no nosso estado, nós estejamos com a educação sempre preparada. E destaco aqui, Rodrigo, a importância, mais uma vez, da parceria com as prefeituras para o transporte escolar. E a Prefeitura de São Paulo suspendeu, a partir desta terça-feira, a vacinação nos 18 postos drive-thru instalados pela cidade. A campanha segue normalmente nas 468 unidades básicas de saúde, as UBS, nos 17 serviços de assistência especializada, o SAI, e nos 3 centros escola. Segundo a gestão municipal, a medida foi tomada após o município atingir 84% da vacinação dos idosos entre 72 e 74 anos. Os drivers retornarão às atividades no dia 27, quando deve ser iniciada a vacinação da população entre 69 e 71 anos, conforme calendário estadual. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o município atingiu no último domingo a marca de 1.367.797 doses aplicadas, sendo 1.028.531 da primeira dose e 339.266 da segunda dose. Jornal da Rede Alesp. E agora vamos falar sobre o que é destaque no Diário Oficial desta terça-feira. A edição de hoje do Caderno do Legislativo traz uma reportagem sobre a tribuna virtual realizada ontem. Durante o programa, parlamentares falaram sobre a carta aberta em que mais de 500 economistas, banqueiros e empresários cobram do governo federal ações efetivas de combate à pandemia de Covid-19. Atualmente, o Brasil tem mais 294 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Esse número também foi assunto na tribuna virtual de ontem, ocasião em que os participantes defenderam a votação pelos deputados estaduais de medidas de combate à pandemia. O Dia Mundial da Água, celebrado ontem, não passou despercebido e foi lembrado pelos deputados que cobraram ações efetivas do poder público para garantir o acesso das pessoas à água potável e evitar o desperdício. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da Alesp pelo site www.alesp.gov.br e clicar na aba Comunicação. E o Jornal da Rede Alesp vai para um intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí! Você acompanha Jornal da Rede Alesp.